Oh Deus, eu te agradeço, meu Deus. Te agradeço por mais um dia, Jesus. Por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, Jesus. Meu Deus, um dia onde temos a oportunidade de refletir sobre o dia de hoje. Pedir perdão pelas nossas falhas, nossos defeitos. Obrigado a Deus pelo pão de cada dia, pelo vestuário, pelo calçado. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigado a Deus por ter o direito de viver. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque muitas pessoas queriam estar livres. Muitas pessoas, meu Deus, que achavam que eram livres, Jesus. Eram verdadeiros escravos. E agora estão pagando pelos seus erros, Senhor. Deus, ensina-nos a compreender o verdadeiro sentido da liberdade espiritual. Obrigado a Deus pela Dama, Tia Ria, Mônica, Tauã. Meu Deus, por todos da família Nobre, a Bezerra, a Caetana, pelo Hernaldo, a Severina, a Luzinalda. Oh meu Deus, te agradecemos por tudo, Jesus. Pelo teu filho Pericleon. Ah, Jesus, ajuda, Senhor, a compreender os seus pensamentos para com cada um de nós. Pai, visita os hospitais, Senhor, onde pessoas, meu Deus, clamam a Jesus por liberdade. Muitas pessoas, meu Deus, estão desenganadas dos médicos, Senhor. Mas elas continuam crendo, Senhor. Ela crê, meu Deus, no Deus que pode todas as coisas, meu Deus. Meu Deus, os viadutos as marquises dos grandes prédios. Levanta homens e mulheres, Jesus. Capacita com todos os dons espirituais para que desça os campos e valadas, Senhor. Levando o Evangelho completo, Jesus. Nos desperta, Senhor. Não para viver no espírito de luxúria, de vaidade, mas para viver, meu Deus, na simplicidade de que desse exemplos para com cada um de nós. Que se despojasse de toda a sua glória para viver como um homem, Senhor, sofredor aqui na terra. Nos ajuda, Senhor, a entender que não nos chamaste, Senhor, para o mar de rosa, mas para levar uma vida de sacrifício, de abstinências, para levar uma vida, meu Deus, de humilhações para que o seu nome seja glorificado, Jesus. Ah, meu Pai, responde a tantos quantos, meu Deus, chegam a Ti de joelho e clamam. Quantas mães clamando pelos seus filhos, quantos filhos clamando pelas suas mães, quantos pais clamando pelos seus filhos, Jesus. E Deus, entra com providência, Senhor. E nos dá uma noite, Senhor, na direção do Teu Espírito Santo, para que tudo, Senhor, que venhamos a fazer, Jesus, seja para a honra e a glória do Seu nome. Certo é, meu Deus, que um dia estaremos face a face com o Senhor. E deste dia, meu Deus, ninguém pode fugir, Jesus. Mas, Senhor, nos ajuda, Senhor, para que possamos ser mais crentes. Ah, meu Deus, nos ajuda para que venhamos a entrar e a sair sem escandalizar o Teu nome, Senhor. Então, nos a palavra da ciência e da sabedoria, Senhor, para que tenhamos condições, meu Deus, de responder sabiamente a tantos quanto nos indaga a Teu respeito. Senhor, unge os nossos olhos, Jesus. Purifica os nossos lábios. Mas, Senhor, nos ajuda a caminhar com a cabeça erguida, Jesus. E não nunca nos envergonharmos da Sua palavra, Senhor. Mas ajuda, Senhor, nos alimentar da Tua palavra todos os dias e viver aquilo que Tu quer que vivamos para o dia da Sua vinda. Amém, Jesus. Eu quero, agora de noite, em poucos minutos, com vocês, fazer uma reflexão que está no livro de 1 Coríntios, e o versículo é o 2. Capítulo 14 e o 15. Paulo diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parece loucura.
não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Usa uma coisa que Paulo faz essa separação do homem espiritual e o homem natural. O homem espiritual é aqueles que se deixa ser trilhado, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele não fala o que ele quer das Escrituras Sagradas. Às vezes ele prepara até um texto em casa porque é dever dele, mas ao chegar na igreja, ou seja lá onde for que ele vai pregar, o Espírito as direciona de acordo com as necessidades daquele lugar. Uma certa feita eu disse na empresa em que trabalhava para o meu patrão, que era a Agrimissul, que as coisas de Deus não têm lógica. As coisas que Deus faz, não existe lógica nas coisas que Deus faz. Porque se houvesse lógica nas coisas que Deus faz, não precisava, o homem mesmo fazia. E eu comecei a mostrar para ele algumas quebras de protocolos, algumas quebras de processo litúrgico, aquele processo temático que todos seguem. Quando Jesus chega para um cego, cospe no chão, faz lodo com aquele barro molhado e coloca nos olhos do cego e manda que o cego vá lavar no tanque de Siloé e o cego volta a ver. A pergunta é, há lógica para isso? Não, não tem lógica. Jesus vai entrando numa cidade por nome Naim e vem ali, se encontra duas grandes multidões. Uma multidão levando a morte e a outra multidão levando a vida. E aquela mulher está chorando, pois era viúva e perdeu o seu único filho. E agora ficaria completamente abandonada, porque as mulheres de Israel não têm os que as mulheres brasileiras têm. Mulheres brasileiras elas têm uma cobertura pelo nosso INSS, mas as mulheres de lá não. E a única pessoa que dava sustento ao seu filho, a ela que era viúva, era seu filho e ele morre. E Jesus vira para aquela mulher que está chorosa e diz, não chore. Mas como alguém diz para uma mulher não chore, uma mulher que já era viúva, já pagava este preço? Agora ela só tem um filho e ela perde esse filho. E Jesus vai e toca no esquife, que é o caixão. E o povo para ver que loucura é daquela. E ele disse para o jovem, levante e anda. E o homem, aquele jovem levantou e saiu são. A lógica para isso? Não. Essas coisas são cridas pelo prisma espiritual, pela visão espiritual. O homem de Deus precisa estar apto a dar ouvido à voz do Espírito de Deus. Não interessa, irmão, se Jesus nos mandou falar alguma coisa, doa em quem doer, precisamos falar. O que precisamos é pedir a Ele sabedoria, como falar. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você está pregando, você é um pregador, e Jesus revela algo terrível da vida de alguém no meio da igreja, mas, irmão Juraci, eu tenho que falar? Não, você não tem que falar nada. Jesus revelou a você. Você é um homem espiritual. A Bíblia diz que o homem espiritual é discernitura de ninguém é discernido. Se o Espírito de Deus falar com você sobre aquele problema, se há alguma coisa boa que possa elevar o crescimento espiritual da igreja, aí você deve falar. Mas se é algo que só repreende o irmão, o que é que você deve fazer? Jesus revelou a você, não à igreja.
Cabe a você pedir sabedoria espiritual. Pedir sabedoria espiritual. E ir até essa pessoa. E Deus vai abrir. Deixa eu dizer como é que funciona mais ou menos. Aqui nós temos, eu não vou dizer o nome da cidade, eu conhecia numa cidade 2 pessoas. Eu digo conhecia porque uma já faleceu. E um dia, uma daquelas senhoras, que já é falecida, Deus falara com ela, vai na casa de fulano e diga isso. E Deus disse a ela detalhe do que ela deveria fazer. Só que a outra irmã era mais esquentada. E ela pensou, disse, mas meu Deus, como? Olha o que é uma pessoa espiritual. Ela discerniu aquela situação e disse assim, como eu vou falar isso para fulana? Ela pode até me tratar mal, ela pode não entender, mas ela disse assim, em espírito, Senhor Jesus, fala com ela. Manda que ela venha até a minha casa. Aí, Senhor, fica mais fácil. E aquela outra irmã estava fazendo algo importante naquele momento, que eu não vou dizer o que era, eu sei o que ela estava fazendo, mas não quero dizer o que era, porque se trata de pessoas conhecidas. E aquela irmã estava fazendo aquilo, e o Espírito de Deus dispara tudo e vai na casa de fulana. Fica mais ou menos uns 800 metros. 500 metros mais ou menos. E o Espírito insistiu várias vezes até que ela parou tudo que ela estava fazendo e foi na casa. Quando ela chegou lá, a irmã agora estava preparada. E a irmã, sabiamente, entregou aquela mensagem do Senhor e ela acreditou. Lembro-me de uma certa feita, quando estava na biblioteca. Havia um pastor, um teólogo muito famoso, que passou pela nossa região. E Jesus me deu uma mensagem naquela manhã, e eu escrevi a mensagem. E a mensagem essa mensagem é para fulano. E eu disse, meu Deus, como eu vou falar isso para ele? Mas eu disse, Senhor, confirma esta mensagem mandando ele aqui. Irmãos, não passou meia hora depois, ele apareceu lá. E quando eu falei aquilo para ele, ele olhou e disse assim, é de Deus mesmo. Porque eu e a minha esposa estavam pensando isso e isso nesta manhã. Então, irmão, precisamos entender, como ele diz assim, o homem espiritual, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas parecem loucura. Certas coisas, irmão, parecem loucura. É por isso que precisamos dar ouvido. Tem coisa que Deus manda nos fazer. Quantas vezes Deus nos manda emudecer quando queríamos gritar? Quando queríamos abrir a boca, procurar a justiça, processar alguém. E o Espírito de Deus diz, filho, se tu agir desta maneira, como eu vou ficar? Onde é que eu vou aparecer na tua vida? Precisamos, irmão, dar vazão ao Espírito de Deus. Se pregarmos 10 palavras na igreja, e essas 10 palavras forem dirigidas pelo Espírito de Deus, Deus pode fazer um grande movimento naquela noite. Também podemos falar a noite toda. Podemos ter uma oratória perfeita. Dominar toda a literatura. Mas se não tivermos na direção de Deus, de nada vai adiantar. Então, irmão, observe o que ele diz. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque elas lhes parecem loucura. Não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Tem coisa, irmão, na vida do crente que é tão importante, que é tão maravilhoso, que ele não deve contar para ninguém. É um segredo seu. É um segredo que você não deve contar para teu marido. É um segredo seu e de Deus. É um segredo que você não deve contar para teu filho. É um segredo seu e de Deus.
É um segredo que você não deve contar para teu esposo ou para tua esposa, não. É um segredo seu, um relacionamento seu e com Deus. Porque às vezes, irmão, as pessoas não vão compreender o seu relacionamento com Deus. E pode até levar a esfriá-la. Eu aconselho, tenha um local especial. Tenha um local, seja na tua igreja ou no teu trabalho. Um local de segredo, um local onde você pode marcar um encontro com Deus. Onde Deus já sabe, ao você se aproximar, que lá vem meu filho falar comigo. Então, meu irmão, eu peço a Deus que seja mais espiritual. Peça a Deus que Ele lhe dê fome e sede de justiça. Quer ver uma coisa? Eu já ouvi alguns pregadores dizer: este livro fechado é um livro comum, mas ele aberto é a palavra de Deus. Deixa-me te dizer alguma coisa. A Bíblia fechada ou aberta, ela é a palavra de Deus. Independentemente da minha crença ou da tua crença. Só os espirituais podem entender isso. A Bíblia é o único alimento da tua alma. Tem uma história que depois da Segunda Guerra Mundial, a Itália que ficara arrasada, logo se recupera e dá uma volta por cima, e um certo ministro japonês, visitando aquele país, pergunta para aquela ministra, ou para aquela rainha, o que se deu um avanço tão estrondoso, uma recuperação tão incrível de aquele país que ficara tão arrasado. E ela pega uma Bíblia que estava naquela mesa e levanta e diz para aquele primeiro-ministro: Senhor, se deu a este livro. É por isso que Davi diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, meu irmão, bote a Bíblia na sua cabeceira, não para servir de travesseiro, mas para alimentar a sua alma. A Bíblia é o único alimento da tua alma, que Jesus Cristo abençoe.